Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero finalizar um assunto que já está bastante batido até, e eu quero finalizar isso com o meu ponto de vista aqui, com a minha análise, é que em torno de 70% das pessoas aprovam a operação da polícia no Rio de Janeiro, e outros 30% reprovam, né? E aí eu sempre tento me colocar na posição de quem reprova, né? Desses 30%. Né? Então, porque assim, a gente quer entender, né? Eu gosto de chegar no cerne, eu quero chegar ali no miolo mesmo, no meio da informação. Porque existe sempre o outro lado, né? Por mais que eu apoie, que eu acho que a polícia tem que. Sempre, como eu já falei no vídeo anterior, desde da minha adolescência, eu pensava assim, pô, não é para existir o crime. Porque se o Estado é, trabalhar de forma limpa, trabalhar do lado do bem, né? Não tem como desenvolver a bandidagem. Sabe por quê? Porque todo Estado tem um poder ilimitado, certo? Isso às vezes é algo que até é ruim. Mas, nesse caso da segurança pública, já que eles tiram a nossa liberdade, de certa forma, né? Para poder garantir a segurança, então eles têm que garantir a segurança, certo? Porque seria muito mais fácil você andar armado e se o bandido vem, você já elimina ali, não tem nem polícia, não precisa nem polícia. Aí a gente faz justiça com as próprias mãos. Mas não é assim. Então, o Estado se propõe a garantir a segurança. Então, beleza. E ele propõe. E ele tem todo o poder para garantir a segurança. E por que não garante? E por que criou-se esse narcotráfico tão grande no Brasil? Nós estamos num nível Colômbia, estamos no nível de Venezuela, países perigosos. Sabe, é sem limite. Né? A região do Rio de Janeiro, então, nem se fala. Né? Então, eu tento pôr o lado dos 30%, mas não tem resposta, não vem resposta. Porque como apoiar? Como apoiar o tráfico? Como apoiar a bandidagem? Por exemplo, aí hoje estão lá, 70% apoia a polícia, 30% apoia a bandidagem, né? O fato de, acho que a polícia foi muito agressiva em entrar e fazer como fez, né? Mas não tem outro jeito, não tem como chegar lá e dar flores, né? Então tem que chegar e outras. As pessoas que morreram no enfrentamento, né? Dessa vez foi um pouco diferente. Não entraram nas casas das pessoas procurando, revirando e acertando as pessoas lá. Pelo que nós temos, todos que morreram no enfrentamento. Então, sabe, provavelmente atirou na polícia também, ou se não atirou, mas estava num ponto para atirar. Então, beleza, certo? Então, aí fica assim. Como buscar o entendimento dessa situação? Né? Entrar mesmo no cerne. Por quê? Quem já passou por um assalto, teve uma casa invadida, um carro roubado, um telefone roubado, alguma coisa assim, sabe o quanto é difícil. Então, esses 30% tem alguma desconexão com a realidade aí. Porque se um desses 30% já foi roubado, teve sua casa assaltada, roubou um par de chinelo lá na porta, cara, ficou irritado. Então, não justifica apoiar. E como eu falei no vídeo anterior, se você tem um cômodo lá, que ninguém cuida, que tá cheio de sujeira lá, pô, vai chegar um nível lá que vai estar infestado de rato, de barata, não sei do que. Se você tem um terreno que não capina, vira uma floresta. Então, a bandidagem, as pessoas que vivem desse jeito, que vivem tortas, comparando uma sociedade, né? Porque tudo bem, usar droga, usar, né, bebida alcoólica, meio que, sabe, cada um faz o que quer, mas do nível que está começando a gerar um câncer na sociedade, então está interferindo demais, né? Dessa forma, nós temos que realmente usar a força. E fica aí uma ideia, né, de chegar no cerne, de tentar entender como que pode se apoiar o bandido nesse caso, né? É bastante difícil de entender isso. Então, esse vídeo ele é mais para a gente chegar no cerne, tentar entender finamente como que pode alguém apoiar a parte dos bandidos, né? E aí você vai falar assim, mas os policiais usaram força demais, né? Os policiais, é lógico, eles não chegaram ali, não estavam recebendo flores, estavam recebendo bala também. Então aí, quando você está numa guerra, cara, é igual na selva.
ganha quem é o mais forte. Não tem essa de, não tem como eu economizar energia. Eu tenho que ir para cima com tudo, aquilo tudo ou nada, né? Então, e eu sempre, como eu falei também no outro vídeo, eu sempre achei algo, desde a minha adolescência, eu falei, pô, o Estado, ele é muito poderoso, ele tem todo o poder para eliminar traficantes, grupos de bandido, ele tem todo o poder para eliminar. Por exemplo, a polícia militar, eu já fui militar, né? Já servi o exército. Então, a gente sabe da inteligência que existe dentro do campo militar, né? Existe uma inteligência muito grande, existe capacidade de armas muito poderosas. Quando a gente fala de forças armadas de um país, eles podem fazer conexão com a força armada mais poderosa do mundo. Pode ser do Rio de Janeiro, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Europa, de qualquer país hoje aí. Tem um país no Oriente Médio também lá, que é muito poderoso, né? Então, é ilimitado a capacidade do Estado de conter a bandidagem. E ainda assim, fica esse grupo operando numa favela, tomando conta de milhões de pessoas. Então, não tem como justificar. Era para ter... não era para ter 1% a favor dos bandidos, cara. Era para ser 100% das pessoas a favor da polícia, né? Se a polícia cometeu algum exagero, se a polícia matou um inocente, se a polícia fez alguma coisa errada, simplesmente o policial será punido, será tirado. A polícia tem capacidade de averiguar isso. Mas a população tem que estar do lado da polícia. Porque ela paga por isso daí. Nós pagamos. E se você se deixa ser assaltado, fala, não, a polícia é muito agressiva, não sei o quê. Se você se deixa ser assaltado, você paga duas vezes. Você paga para a polícia e paga para o bandido. Porque a polícia não vive de graça. A gente acha que o policial trabalha de graça? Não, cara. Tudo que a gente paga de imposto está envolvido o salário deles. Às vezes eu moro numa cidade que tem um aeroporto, que tem bases aéreas aqui militares, né? Tem uma escola militar. E toda hora helicóptero para lá, helicóptero para cá, jatos para cá, jatos para lá, né? Caças para cá. Às vezes tá 4, 5, 6 caças voando junto, cara. E eu fico pensando, isso aí é dinheiro do Estado, é meu dinheiro que estou gastando com um avião para lá e para cá. O que eles estão fazendo, eu não sei, pode ser treinamento e tal. Mas é caríssimo. Pensa quanto é uma hora de um uso de um jato, de um caça. Então, assim, já que é para pagar, que paga um serviço de uma vez só. Você não pode ficar pagando 2, 3 vezes, né? E ainda com risco de morrer. Então, assim, eu acho que fica aqui, acho que fecha esse assunto, né? De que se você tá do lado, acha que a polícia cometeu algum exagero, repense, né? Analise. Se você nunca foi assaltado, lembre-se, alguém já foi assaltado. E esses caras que morreram, a maioria deles já mataram alguém. Se hoje a mãe deles chora, é porque muitas outras mães já choraram antes por causa deles. Então, sabe, é tipo uma finalização. É o fim, acabou. É meio que, infelizmente, é olho por olho, dente por dente nesse caso. Então, assim, sabe, é só uma conscientização para que alguém que assista esse canal aqui, que ainda tem alguma dúvida, mas eu acho que a polícia exagerou, não era para ter matado tanto. Não tem outro jeito, não tem outro. Se enfrentaram a polícia. O Castro também falou uma coisa, para a gente finalizar, o Castro falou uma coisa interessante que eu também já tinha refletido há muitos e muitos anos. Assim, porque eu já vi várias fotos ou vários vídeos, né, do pessoal no morro com um fuzil na mão. E a polícia olhando aquilo ali. E não pode fazer nada. E ele colocou, né? Ele colocou assim: quantos segundos você viveria em Frankfurt ou na Inglaterra, lá em Londres, com um fuzil na mão? Nos Estados Unidos. Quanto tempo você andando na rua com um fuzil na mão você ficaria inteiro, em pé? Não é? É muito curioso pensar isso. Isso eu já tinha pensado. E ele falou, achei isso... Quantos minutos você ficaria em pé em qualquer lugar, em qualquer bairro, esquina, com um fuzil na mão? Pensa, reflete sobre isso. Você é um cara magrelo, mal vestido, com um fuzil na mão. Como, cara? Como? Que porcaria de país que nós estamos para poder achar que isso é normal? Bonito. O cara dançando com um fuzil na mão, andando de moto com um fuzil na mão. Tá? Então, isso eu acho que finaliza aqui. Eu não trago mais esse assunto porque realmente é bastante
quem pensa um pouco, é cansativo ficar pensando muito sobre algo que é óbvio, beleza? Fica aí, gostou, deixa o like, não gostou, pode deixar o dislike porque tudo vale a pena, beleza? Até a semana que vem, valeu!